Hoje eu quero conversar com vocês sobre a história das organizações criminosas, mais conhecidas como máfias. Não contente, havia também Paolo Borsellino, que era amigo do juiz Falcone, que participou da instrutória, todo aquele preliminar investigativo, culminando com o processo propriamente dito. Então, Paulo Borsellino não ia passar em branco e também a sua execução foi ordenada pelo Totò Riina. Foram 57 dias após e deu-se no dia 19 de julho, né? Foi o famoso massacre de Via D'Amelio, ou seja, la strage de Via D'Amelio, em Palermo, onde morreu Paulo Borsellino, que tinha ido visitar a sua mãe naquele endereço, em Via Palermo, em Via D'Amelio. Morreu toda a sua escolta também, que estava presente, estacionado, com os carros estacionados na frente da casa de sua mãe. Como é que ocorreu este massacre, essa explosão? Embutiram completamente um carro com o TNT e estacionaram esse carro próximo aos carros que estavam ali estacionados de frente à casa de sua mãe, e com a explosão foi algo assim terrível, matou quem estava ali no local. Não, claro, não atingiu a casa, não matou a mãe do magistrado, porque o magistrado, naquele momento, ele estava fora da casa quando ocorreu a explosão. Em 1993, mais 3 massacres, mais 3 estrages se realizaram a mando de Totò Riina. Mais 3 massacres, sim, mais 3. Foi o de Milão, foi o de Florença e foi o de Roma. Mas por quê? O que pretendia, na realidade, Totò Riina a este ponto? Ele pretendia dobrar o Estado. Ele queria que o Estado viesse em encontro a ele, facilitando com a criação de novas leis, onde se obteria menores punições, por exemplo, uma maior impunidade para os crimes que eles estavam cometendo. Foi então que o Estado resolveu dar um fim a tudo isto e decretaram a prisão de Totò Riina, porque ele estava livre, apesar do maxi-processo, onde ele foi condenado à prisão perpétua, mas ele continuava em liberdade. Ele era um fugitivo da justiça. Ele esteve presente, sim, nos tribunais, mas não haviam prendido ele ainda. A partir dali, ele foi para o ergástolo, ou seja, para o cumprimento da prisão perpétua. Prisão esta que ocorreu em 15 de janeiro de 1993. Como é que ocorreu essa prisão? Mas ele já tinha recebido a pena de ergástolo, ou seja, de prisão perpétua. Bom, ele era um fugitivo, ele fugiu. Na primeira ocasião que ele teve, ele conseguiu se esconder. Mas ali com os massacres que ele havia realizado em 1993, as explosões ocorreram nas cidades de Milão, Roma e Florença, onde muitos inocentes morreram. Como foram efetuados esses estragos, esses massacres, essas estrages, digamos assim? Autobombas, carros, automóveis embutidos de TNT explodindo próximo a monumentos dessa cidade. Realmente, vários monumentos foram danificados com essas explosões. A tentativa de Totò Riina dobrar o Estado foi uma coisa muito estúpida, completamente estúpida. Àquele ponto, o Estado tomou as rédeas da situação e deram a caça a Totò Riina, a La Bestia. Conseguiram pegá-lo graças a informações de colaboradores de justiça arrependidos de máfia e também do seu motorista particular. Localizaram ele onde ele estava escondido e o conduziram à prisão. Em italiano, ergastolo, ou seja, prisão perpétua, onde ele cumpriu e ficou lá até os seus últimos dias de vida. A este ponto, restou aquele vácuo em Cosa Nostra. Quem seria o herdeiro? Quem seria o próximo boss? O próximo chefão de Cosa Nostra? Havia um personagem que era amicíssimo de Totò Riina, que se chamava Bernardo Provenzano. Quem era Bernardo Provenzano? Quem foi Bernardo Provenzano? Bernardo Provenzano, já lá no início dos anos 1964, 65, havia recebido várias penas condenatórias, mas se era esquivado de todas elas, fugindo. Foi o fugitivo que por maior tempo
ficou escondido, escapando da polícia. Foram bem 43 anos escapando da captura da polícia. Mas lá em 1993, ele se tornou o novo chefe de Cosa Nostra. Digamos, era uma pessoa mais moderada, não era favorável aos grandes massacres, às violências, às coisas provocatórias, não. Provenzano era um mediador, digamos, mais diplomático. Ele preferia fazer tratativas, estabelecer tratativas, contatos, corrompia mas as pessoas, ao invés de disparatórias, de gangsterismos, explosões de bombas, não. Ele não queria isso. Tanto é que, daquele momento, claro, Cosa Nostra já havia sido diminuída bastante com o processo anterior a ela, que nós denominamos o Maxi Processo. Estava crescendo, em vias de crescimento. Ela deixou aquele ponto, o degrau mais alto, digamos assim, e esse degrau passou a 'Ndrangheta, que será um outro momento que eu vou falar sobre 'Ndrangheta, hoje considerada a máfia mais poderosa do planeta, presente no mundo inteiro. Mas no próximo vídeo, tá, gente? Provenzano, então, resolveu levar avante o projeto de Cosa Nostra, uma Cosa Nostra melhor estruturada, uma Cosa Nostra mais organizativa, mais, digamos assim, à base de holdings, criação de holdings, mais uma coisa mais no estilo empresarial. E foi assim que Cosa Nostra cresceu novamente. Claro, como eu falei, não chegou mais, não voltou a ter mais aquele superpoder de uma vez, mas cresceu bastante e ainda cresce. Provenzano liderou Cosa Nostra até o início dos anos 2000, aonde finalmente foi capturado também, e no seu lugar entrou Matteo Messina Denaro. Era, digamos assim, um negociante, um negociador. Matteo Messina Denaro foi aquela pessoa, aquele personagem dentro de Cosa Nostra que era mais um empresário. Não tinha assim essa aptidão para ser um grande chefão de Cosa Nostra, não havia aquela força, aquele determinismo, aquela determinação como seus anteriores. Não, era mais um administrador. Era, de qualquer modo, o predileto para assumir Cosa Nostra, era o predileto de Totò Riina. Nesse período, Totò Riina ainda estava vivo, preso, obviamente cumprindo a sua pena perpétua, ainda tinha peso a sua palavra, muito peso, todos respeitavam muito Totò Riina. Matteo Messina Denaro começou a administrar Cosa Nostra mais no âmbito, digamos, corrupções, né? Expansão territorial. Começaram a sair mais da Itália, a ir para outros países, atingiram vários países, chegaram em vários países e começaram a se reorganizar. O maior patrimônio hoje das organizações criminosas está justamente no contrabando de drogas, que mais precisamente é a cocaína. Lá no início, Cosa Nostra girava muito com a heroína. Por que heroína? Havia-se uma mentalidade que dizia o seguinte: o sujeito, uma vez viciado em heroína, ele não vai sair mais. Ele vai ser um cliente, vai se tornar um cliente perpétuo, porque junto a ele virão seus familiares. Ele não vai conseguir se curar. Já a cocaína, um bom tratamento, a pessoa consegue, tendo boa vontade, de se curar. Heroína, não. Esse era o pensamento de Cosa Nostra. Pensamento que foi abandonado. Se nós voltássemos ali lá nos anos 50, mais ou menos, falando de heroína que vinha do Paquistão, do Afeganistão principalmente, né? Fazia todo um trajeto pela Turquia. Ela entrava na Sicília, ia para a cidade de Palermo. Ali ela era transformada porque tinha os laboratórios, tanto é que na época se disse que Palermo foi o maior laboratório de transformação de heroína, e dali ela partia para os Estados Unidos. São muitos os escritos, são muitas as reportagens que falam disso justamente. Aquele pensamento ele foi abandonado ao longo das décadas e optou-se por outras drogas, né? Que foi o caso da cocaína. Claro que a cocaína hoje, o domínio está nas mãos da 'Ndrangheta, que é a outra máfia que eu vou falar no próximo vídeo. Bom, Matteo Messina Denaro comandou Cosa Nostra até a sua morte. Continuaremos falando de Cosa Nostra, da organização mafiosa Cosa Nostra, em vídeos futuros.